Rádio Transamérica Juiz de Fora. E como acontece todas as sextas-feiras, hoje é dia de podcast. E o nosso convidado de hoje é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, cientista político, botafoguense, amigo de todos nós, professor Paulo Roberto Figueira Leal. Xará, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço, PC. Estava com saudade de conversar com vocês aqui. Ontem você ficou feliz com o Flamengo amarelar? O troféu de maior pipocada foi retirado do meu time, transferido solidariamente. E comigo aqui no estúdio também o meu parceiro de entrevista com os candidatos, o repórter Hugo Neto, que participou durante toda essa semana agora, 3 semanas de entrevista com os candidatos. E aí, Xará, nós conversamos com todos eles e acompanhamos os programas de governo. Bom dia, Hugo. Bom dia, PC. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. Muito bom estar aqui revendo Paulo Roberto também e a gente fazer um balanço, né, de tudo que a gente vem ouvindo agora, que a gente tentou contribuir aí para essa decisão do voto da população e agora também tirar algumas arestas aí também com um especialista da área, né? Exatamente. A gente não vai fazer julgamento quem foi o melhor programa, quem teve a melhor performance, que não é nosso papel aqui, né? Lá no Botequim você pode até fazer isso, mas aqui nós temos que fazer uma análise do que está sendo colocado. A começar pelo cenário nacional, Paulo. A gente tem acompanhado os debates em São Paulo e a questão do programa de governo é o que menos está sendo colocado em pauta. É um jogo de palavras, agressões, que terminou até aquela cadeirada, quer dizer, assim, para meme é maravilhoso, mas aquilo, assim, em termos de política e democracia, realmente é deprimente, não? E PC é um fenômeno mundial, inclusive. Né? Se você for acompanhar a eleição americana, em grande medida, esses mesmos elementos que a gente está vendo, de um certo rebaixamento do debate, de estratégias para produzir visibilidade a qualquer custo, também têm sido muito mobilizados. Ou seja, tem uma transformação do jogo político que deriva da conversação social em outro espaço que não os espaços tradicionais. Né? Ou seja, enquanto a gente tinha apenas o espaço da comunicação de massa como grande articulador de agenda, ou seja, aquilo que os jornais discutiam, que as TVs, que as rádios apresentavam, em alguma medida pautava quase exclusivamente o senso de interpretação da sociedade sobre que temas eram relevantes, agora isso continua existindo e continua sendo relevante. O alcance da rádio, o alcance da TV continuam sendo variáveis que não podem ser ignoradas, mas tem outras variáveis. Né? O Pablo Marçal confessou que não ia para o debate fazer outra coisa senão produzir cenas para cortes no YouTube. Portanto, tem uma outra arquitetura comunicacional convivendo com essa que a gente conhece há mais tempo, alterando também as estratégias dos candidatos. E, em muitos casos, com base no exagero. Tem uma bancada no Brasil, tem uma bancada na Argentina, tem uma bancada nos Estados Unidos, em todos os congressos nacionais, que na verdade vai para o plenário para produzir algum tipo de fricção que permita um corte para falar para o seu público nas redes. Então tem uma mudança com consequências que às vezes são perversas, às vezes não, mas é preciso que a gente compreenda essas transformações do cenário comunicacional para entender inclusive por que tantas forças políticas e tantos atores do mundo da política têm preferido esse tipo de estratégia, cujo efeito, com frequência, é a desqualificação do debate. O que as pessoas vão lembrar no dia seguinte do debate lá de São Paulo? Da cadeirada, não vão lembrar de nenhuma proposta, se é que foi apresentada alguma. Né? Não, e depois da cadeirada, assim, virou meme. Então, todos assim, eu já vi todas as imagens, aquela do tempo do telequete, Montilho, o cara batendo uma cadeira na cabeça do outro, o cara vendendo cadeira. Ou seja, aquelas estratificações que vão sendo feitas a partir daquele episódio é que chamam a atenção. Mas o que preocupa isso veio para ficar, Paulo? Eu acho que sim, enquanto esse ambiente comunicacional tiver as características que tem hoje. Ou seja, isso obviamente envolve, por exemplo, o debate sobre a natureza das plataformas digitais. Ou seja, a gente não pode esquecer que são empresas privadas querendo ganhar dinheiro e são um oligopólio transnacional. Sim. 5 ou 6 empresas que dominam quase toda a circulação no mundo. E que tem todo o interesse, por vezes, em fazer o episódico, o grotesco, serem chamarizes para a continuidade das pessoas naqueles ambientes por mais tempo. Portanto, se depender dessas plataformas, elas não mudarão nunca, porque elas ganham dinheiro fazendo o que fazem. O que sugere ainda mais a necessidade de um debate público, que está sendo feito no mundo inteiro e tem que ser mais feito no Brasil, sobre marcos regulatórios do funcionamento disso. Como há marcos regulatórios para o funcionamento de uma concessão pública de radiodifusão. Marcos regulatórios sobre as redes implicam isso. Ou seja, é desejável que a gente tenha um ambiente colonizado
por empresas transnacionais, oligopólicas, sem nenhum tipo de regulamentação, acho que os efeitos colaterais que se produzem na política e em tantos outros campos sugerem que esse é um debate inescapável. E, repito, regulação, regulamentação não é censura, longe disso. É marcos claros que incentivem empresas o que eventualmente elas não querem fazer por si próprias, porque não tem interesse em fazê-lo, mas é interesse da sociedade que façam. Então, ter mecanismos de discussão pública sobre isso tem impactos futuros na política, tem impactos futuros em várias outras dimensões da vida social. Mas sobre essas regulamentações, Paulo, o TSE também fez algumas resoluções Sim. nesse ano, principalmente voltado para fake news, né? Isso. Você percebe assim que vai haver um resultado já dessas desse ano ou que ainda está fraco ainda? Não, eu acho que é um avanço que você tenha preocupações públicas de evitar, por exemplo, no ambiente digital, a propagação de informação falsa que frauda o espírito do eleitor. Ou seja, você vem de uma série de processos eleitorais desde meados da segunda década deste século, demonstrando que processos eleitorais mundo afora foram fortemente contaminados por informação falsa circulando. 2016 nos Estados Unidos, um pouco antes o Brexit no Reino Unido, depois 2018, enfim, tem uma série de evidências de informações falsas produzindo uma decisão de voto enviesada com base em presunções não factíveis. E isso sugere, portanto, que também no Brasil e em tantos outros lugares do mundo vai aumentando a tentativa de criar controle sobre os efeitos colaterais. Mas ainda assim, a dinâmica das redes é muito mais veloz, né? Então, o Pablo Marçal, por exemplo, não adianta tirar as redes dele. Ele, por exemplo, fez a acusação falsa de que o Guilherme Boulos, seu adversário do PSOL, tinha sido condenado por tráfico, quando na verdade era um homônimo, e ele sabia disso, era óbvio, né? Mas ao ser condenado a não poder usar as redes, isso não impactou ele nem um pouco, porque a estratégia dele não é baseada nas redes dele só, né? Ele pagava a uma série de influenciadores, fazia concursos entre os influenciadores para os influenciadores fazerem cortes a partir das falas dele. Portanto, ele falava para a bolha, né? É isso. Ele Vocês ter a rede dele. isso aí, isso. Né? Como é que você controla esse tipo de coisa? É muito difícil, portanto. Então, necessariamente, o esforço regulatório está sempre um passo atrás daquilo que as estratégias vão determinando. Mas a mera preocupação disso não contaminar resultados eleitorais em níveis tão grandes como aconteceu antes, já é em si algo elogiável, já é em si algo desejável do ponto de vista do interesse social. Agora, Paulo, o que percebe-se também é como eles usam o algoritmo para poder determinar comportamentos. Aquele movimento 5 estrelas lá na Itália, né? Mudou, ele elegeu um cara do circo, um palhaço para um cara mais votado na Itália. E a gente tem acompanhado esses movimentos pelo mundo afora. E com a inteligência artificial, piora ou melhora? Não, acho que a gente tem um novo conjunto de desafios. O avanço da inteligência artificial vai tornando cada vez mais indiscernível uma informação visual ou sonora verdadeira de uma falsa. Já há dispositivos que permitem que a gente grave a voz de qualquer um de nós e construa uma frase que a gente não falou. Outro dia eu vi o Will Smith falando em português, assim, sem seja, a voz dele, mas isso, falando em português, né? A qualidade de construção de imagem já é tão sofisticada que mesmo especialistas vão ter dificuldade. Portanto, quanto que a gente tem de dúvida de que em algum momento de campanhas eleitorais muito próximas aparecerá o vídeo de um candidato cometendo um crime, sim, ou falando uma coisa indizível. As deepfakes, isso é questão de tempo, né? Isso é questão de tempo. E isso sempre foi feito, né? Já na campanha de São Paulo, anos atrás, aparecia uma imagem do Dória com deepfake, numa cena de sexo, enfim, né? Mas era discernível que ali tinha algum tipo de manipulação. A tecnologia tem avançado num nível que vai se tornando indiscernível. E isso, obviamente, produz consequências eleitorais graves. Não é novo, né, PC? Enfim, do passado, era comuníssimo que nas vésperas de eleições uma candidatura qualquer fizesse um panfleto apócrifo e distribuísse informação falsa sobre os adversários. Ou um boato, né? Um boato. A eleição de 46, né? Que o Marechal lá distribuíram que eram os marmiteiros, né? Isso, exatamente, o lote, né? O lote não, o que perdeu a eleição, né? O lote foi o que perdeu, né? Perdeu a eleição, eu te falando de 46.
46... Eduardo Gomes, né? O brigadeiro Eduardo Gomes. Inventaram que ele disse que não gostava de pobre, que negócio que não era marmiteiro, que já era uma notícia falsa. Ele nunca falou isso. E acabou pegando bastante na campanha quem ganhou dele. a eleição foi o Dutra. O Dutra ganhou em 46. Apoiado pelo Getúlio. Exatamente. Né? Mas o tema, portanto, não é novo. O que é novo é um ambiente tecnológico que torna cada vez mais difícil o discernimento sobre o que é verídico ou não e a velocidade com que isso se propaga em níveis que absolutamente não são fáceis de controlar ou de antever. Né? Portanto, esse ambiente ele coloca novos desafios e a inteligência artificial mais ainda, ou seja, como que os eleitores vão, uma vez informados, tomar a decisão eleitoral, se você não tem a mínima confiabilidade de essa informação deriva factualmente ou não de alguma evidência empírica, né? Portanto, são desafios novos que a democracia está enfrentando. Mas, Paulo, você acha que às vezes a gente pode pensar, né, que esses problemas estão em grandes centros, quando os políticos têm milhões de seguidores, às vezes, ou centenas de milhares. Você vê que também existe essa preocupação nesse mesmo nível em cidades como Juiz de Fora, que por mais que se utilizem também das redes, às vezes não usam com tanta frequência ou com tantas opções, por exemplo, dos influenciadores que você falou para espalhar isso. É óbvio que, do ponto de vista da escala, se a gente fala de eleições que envolvem números maiores, o peso proporcional, tanto da comunicação de massa quanto das tecnologias digitais, aumenta, porque no universo micro você tem mais contato direto. Nas pequenas cidades, os candidatos vão nos bares, conhecem. Mas isso afeta todo mundo. E não é só na política. Eu estava lendo recentemente sobre uma série de crises, por exemplo, na Índia, derivados de ranço religioso e ação violenta religiosa, porque circulou num grupo de WhatsApp de hindus que na cidade vizinha tinha um conjunto de bairros muçulmanos que estavam fazendo abate ilegal de bois, que são tratados muito, digamos, preservadamente como objeto de culto em algumas tradições hindus, e aí chacinas acontecendo, multidões se deslocando, porque todo mundo recebeu no mesmo grupo de WhatsApp, para a comunidade vizinha e chacinando muçulmanos. Então, tem aí um conjunto de efeitos potencialmente incontroláveis na vida social. E nós não estamos falando de lugares necessariamente grandes, mas o peso proporcional da informação mediada tecnologicamente é muito grande em cidades pequenas, ou cidades médias, ou cidades grandes. Ou seja, eu posso apostar que a maior parte das pessoas em Juiz de Fora gasta mais tempo recebendo informação mediada no grupo de WhatsApp ou no consumo tradicional de mídia do que fazendo qualquer outra coisa, provavelmente. Então, esses instrumentos, eles certamente são uma variável chave para entender como que as pessoas nutrem-se de informação para tomar decisões, quaisquer que sejam, com riscos e oportunidades. Né? Não é para demonizar essas tecnologias. Tecnologias em si não são boas nem más. Os usos delas podem ser perigosos ou potencialmente interessantes para a sociedade. Trata-se de ver quais são mecanismos que controlam riscos, que diminuem a chance disso ser usado lesivamente. No caso de eleições, é isso, ou seja, é possível que a gente entregue, terceirize para um bilionário a chance de determinar o que a justiça brasileira pode ou não considerar que é lesivo ao processo eleitoral? Não podemos, não podemos. Não se trata de uma avaliação ideológica de Elon Musk, mas é razoável que uma nação abra do seu direito de legislar sobre processo eleitoral? Não. Então, acho que tem aí um debate que está sendo feito no mundo inteiro. E a questão é que muitas pessoas que hoje estão defendendo o Musk, dizendo, não, elas não sabem, mas também podem, no futuro, serem elas também os alvos também, claro. Né? Aí muda a situação. Peraí. É aquele ditado, la legge é fatta per tutti, né? A lei tem que ser igual para todo mundo. Exato. Ou seja, daqui a pouco a roda eleitoral muda. Sim. E quem está numa posição está noutra. Portanto, não é questão individualizada de uma certa força ideológica. É simplesmente que não é razoável que nações abram mão de sua soberania para legislar sobre processos eleitorais num ambiente altamente tecnologizado e controlado em poucas mãos, como é hoje o ambiente das redes, das plataformas. Né? Você estava citando esse caso lá da Índia, mas nós tivemos aqui no Brasil também uma menina acusada de fazer um culto. Isso, e ela acabou sendo chacinada na Baixada Paulista. Né? Então foi um negócio assim assustador também, né? Portanto, alguém dirá, mas isso sempre aconteceu, um boato. É verdade.
A natureza humana tem essas contradições. Só que um boato que chegava até a esquina, agora em tem 5 proporções. minutos produz uma turba que vai lá e assassina alguém. Ou produz uma mentira eleitoral que faz com que, por uma escassa margem, o Reino Unido resolva sair da União Europeia com o argumento de que aquilo vai ser bom para a economia despenca Eles nos anos perceberam seguintes. isso só depois, né? Só depois. Se fosse feito hoje, outra eleição teria uma lavada pró-manutenção, mas ou seja, milhões de pessoas foram orientadas por informação falsa, literalmente, informação produzida em escala industrial para cercear a possibilidade das pessoas verem de fato a natureza de um fenômeno, né? Então, há aqui uma dimensão que não pode ser meramente reativa. Tem que ser também de construir um marco que ofereça clareza para as pessoas sobre até onde elas podem ir. A liberdade de expressão, que é muito cara a todos nós, né? Todos nós aqui estamos no campo da comunicação. E é óbvio que é um avanço democrático que haja liberdade de expressão. Nunca houve a ideia de que eu posso usar a liberdade de expressão sem consequências judiciais para caluniar ou para produzir dano a terceiros. Ou seja, sempre houve a clareza de que há limites para a liberdade de expressão, que são os limites dispostos na codificação penal, civil. Então, me parece que de vez em quando também aparece um discurso de reificação de liberdade de expressão como se fosse um princípio único, abstrato, boiando além das questões do tempo e do espaço. Não é verdade, né? Ou seja, obviamente a dignidade da pessoa humana no letramento jurídico brasileiro está acima da liberdade de expressão. O Datena está usando essa linha de defesa exatamente nesse argumento. Tem limite. Ele falou, eu dei a cadeirada sim, mas eu sou a vítima aqui porque o cara me ofendeu o tempo todo. E está na linha de defesa dele. Sim. Porque ele mesmo falou assim, ninguém tem sangue de barata. Claro que ele errou, de fato, mas que é difícil de segurar. Nesse episódio, curiosamente, se as pesquisas estão corretas, os dois perderam, né? Ou seja, o Marçal perdeu, e isso é curioso, em uma parte do seu público mais fiel que achava que ele deveria se comportar de modo menos vitimizador diante da agressão. Então ele aparecer frágil no hospital, acabou até então ele tinha se mostrado uma pessoa forte, né? E ele se mostrou frágil, ele errou na estratégia. Mas o fato também de ele querer se comparar ao Bolsonaro. Sim. O Bolsonaro sofreu aquele atentado aqui em Juiz de Fora quando estava fazendo campanha. Ele levou a cadeirada porque estava provocando. São situações diferentes. Exato. Então isso também tem efeitos. Os números mostram isso. Ele está agora em terceiro lugar, já está saindo da margem de erro, deixando o Nunes e o Boulos lá na frente, né? E a essa altura já, Paulo, como que as pesquisas costumam ser realistas, assim, o quanto que a gente pode esperar que realmente as coisas se cumpram? Porque, por exemplo, essa última pesquisa que saiu para Juiz de Fora da MDA, 76% teriam uma escolha definitiva já. Esses números já mostram assim uma coisa que se mantém, uma tendência nas últimas, ou essas pesquisas vêm sendo cada vez mais talvez não tão certas como já foram? Hugo, se você pegar séries históricas longas, ao curso de uma campanha eleitoral costuma aumentar o número de eleitores que de fato vai forjando decisão. Porque a gente tem que imaginar que milhões de eleitores às vezes nem estão tão preocupados assim com o debate político, e à medida que o processo eleitoral vai chegando no fim, o número de eleitores que tiveram atenção chamada para isso, começaram a pensar em quem são os candidatos, o que eu vou fazer, aumenta. Então, este número certamente reflete algo que é comum acontecer em todos os processos eleitorais. O curso da campanha vai diminuindo a margem dos indecisos, vai aumentando a margem daqueles que já forjaram uma decisão mais sólida, e me parece que isso se traduz também num outro dado dessa pesquisa, que é a consolidação do voto espontâneo. Ou seja, aquele tipo de pesquisa em que, não apresentados os nomes, você tem que pedir que a pessoa diga de memória em quem vai votar. Então, esse é um proxy, é um indicador de maior nível de resiliência daquele voto, porque as pessoas sequer foram apresentadas ao nome, elas lembram de cabeça. Então, a sugerir, portanto, que a pesquisa que vinha de fora, as duas da MDA, do Datatempo, sugerem isso. A campanha está cumprindo esse papel de oferecer contraditório, de oferecer mais chance das pessoas que não estavam ainda tão preocupadas com o processo julgarem. Mas é óbvio que esses números podem mudar. Se algum fato novo acontece, alguém que estava altamente decidido pode mudar. Não é o mais provável, mas está longe de ser impossível. E isso sugere que, portanto, quanto mais perto do dia da eleição,
maior o número das pessoas que estão indecisas, menor o número de pessoas indecisas, mais consolidada está a percepção das pessoas em quem vão votar. O que não quer dizer que não haja movimentos de última hora. Sobretudo em processos eleitorais muito renhidos, os movimentos de última hora podem fazer mais provavelmente do que em movimentos de longo prazo com grande distância, alguém que aparece nas pesquisas na frente ficar atrás. Isso aconteceu nos últimos anos, né? Processos eleitorais muito disputados, muito polarizados, em que movimentos de última hora fizeram a produção de surpresas. A gente lembra que em Minas, por exemplo, a eleição da Dilma para o Senado, sim. Ela estava liderando todas as pesquisas exatamente. E de repente ela ficou em terceiro lugar. E isso é mais intenso, PC, em eleições que não são a eleição majoritária para o Executivo. Pois é, isso que eu ia perguntar agora. O próximo passo pesquisa não capta voto para vereador, né, Paulo? Porque um bairro não significa necessariamente o outro. E mais, equivocadamente, muitos eleitores dão menos atenção à eleição do legislativo. Sem saber da importância isso, dele. Ou seja, eu acho que tem uma narrativa socialmente circulante, equivocada, de que o poder legislativo é menos relevante. E isso acaba produzindo uma profecia autorrealizável, né? Porque quanto mais gente dá menos atenção a esse voto, e, portanto, acaba elegendo com motivações que não são claramente aquelas que fariam um bom vereador, um bom deputado, mais isso produz uma chance de que esse poder, de fato, acabe sendo levado a uma relação de subserviência com o poder executivo. E, de novo, não estou falando de uma cidade ou de outra, isso é um padrão, né? É comuníssimo que você, às vezes, saia com uma Câmara de Vereadores com maioria de oposição, no dia seguinte da posse estão no governo, porque os vereadores se elegem, às vezes, com uma agenda impossível para um vereador, porque ele não tem condição de asfaltar a rua. E, para isso, ele precisa ter o convencimento do prefeito para soltar a rua. E, com frequência, o que é a moeda de troca? Eu fiscalizo um pouquinho menos. Né? Eu abdico de uma função. Mas naquele ambiente macro também lá de Brasília acontece. O Centrão é um tempo. Ele vai para o lado do governo sempre, né? Exato. Agora, depende do que for oferecido ao Centrão. Ou seja, a experiência da democracia brasileira, desde que a gente voltou à democracia no final dos anos 80, é de que o partido ou o grupo de partidos que apoiaram os presidentes eleitos nunca tiveram maioria na Câmara. Portanto, você é obrigado a construir maioria pós-eleição. E isso se faz com a atração de forças que eventualmente até tiveram em outro lado da eleição. Né? Portanto, é o que o Sérgio Abrantes denominou de presidencialismo de coalizão, né? ou numa corruptela, presidencialismo de cooptação. Portanto, um quadro de hiperfragmentação partidária acaba também facilitando esse tipo de relação, por vezes promíscua, nem sempre muito clara, para construir maiorias. Né? E com o aumento de cadeiras na Câmara, Paulo, dá para esperar já alguma diferença no sentido de renovação dos parlamentares, ou talvez isso não influencie tanto, vai ser mais daqui a alguns anos? Ou seja, há uma correlação, Hugo, entre número e diversidade. Ou seja, se você pegar, por exemplo, os maiores municípios brasileiros, eles costumam ter mais diversidade ideológica do que os menores, porque o número cria a possibilidade de que frações de opinião que em câmaras muito pequenas não estariam representadas estejam se a Câmara for maior. Então tem uma correlação entre o número de vagas e como aquela Casa Legislativa espelha mais ou menos diversidade de forças políticas, de valores ideológicos. Mas a gente tem uma alta imprevisibilidade no legislativo brasileiro. Por quê? Porque é perfeitamente possível, no caso do Brasil, que um vereador, por exemplo, no exercício do mandato, aumente sua votação e fique fora. Porque há variáveis que não dependem só dos votos que ele tem. Né? O quociente eleitoral, o quociente eleitoral, quem é que está na chapa que ele está. Ou seja, eu me elegi com X votos no ano tal. Aumentei 20%, mas entrou alguém na minha chapa que tem mais voto que ele. Então, ou seja, tem um número tão grande de variáveis incontroláveis que, no caso legislativo, é altamente imprevisível que cenário emergirá. Ou seja, portanto, todos os cálculos são sempre aproximações com baixa factibilidade, à medida em que essas variáveis acabam por produzir alterações graves que ninguém controla. Por exemplo, o quociente eleitoral é calculado como número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras que estão em disputa. Então, X votos válidos dividido pelo número. Vamos falar aqui, por exemplo, 230 mil votos válidos em Juiz de Fora, 23 vagas na Câmara. Isso. Ele vai dar 10 mil, né? Isso. Aumenta o número de votos brancos ou nulos, muda tudo. E como é que você controla, numa escala de milhares de eleitores, qual que vai ser o número de votos brancos? A expectativa para esse ano é
é que você tenha mais comparecimento do que teve em 2020, no auge da pandemia. Mas como que isso incidirá, de fato, num grau de esterilização de votos brancos? Ninguém tem muita garantia disso, né? Mas há um número, assim, uma margem histórica de renovação de câmaras, né? 15, 10, Sim, 20%. mas variam muito de município para município, variam muito de contexto para contexto, né? Portanto, a gente tem uma histórica oxigenação que vem exatamente pelo fato de que atores novos chegam no processo eleitoral, o sistema partidário, como ele é muito instável, de repente muda completamente, um partido se funde com outro. Portanto, a renovação, em parte, também deriva não disso. Olha, a sociedade avaliou os vereadores, eles não estão bem, vamos... Não, às vezes são variáveis absolutamente outras que vão determinar esse grau de transformação, de não reeleição ou de reeleição, né? Portanto, ou seja, o sistema tem baixa capacidade, e não é só o brasileiro, isso acontece em muitos lugares do mundo, tem baixa capacidade de oferecer aquilo que seria o ideal. Ou seja, como que eu avalio o meu representante, como é que eu premio quem foi bem, como é que eu puno quem foi mal. Por que a maioria das pessoas, isso agora sim é percepção, tá? Uhum. Não é cientificamente provado, não se lembra do voto para vereador no mandato anterior? Eu acho que um primeiro sintoma é de que as pessoas passaram menos tempo pensando nisso, né? O nível de lembrança tende a ser maior se aquilo for ocupou a minha mente mais tempo. Como as pessoas estão mais preocupadas com a eleição do executivo do que do legislativo, equivocadamente, há uma tendência de que elas talvez tenham tomado decisão sobre em quem votar para vereador mais tarde, com menos esforço reflexivo, portanto, com menos nível de memorização. Uma segunda dimensão é que também tem uma dificuldade maior, porque a oferta é muito maior também, né? Ou seja, e isso é atravessado, por vezes, por relações muito marcadas na decisão de reta final. É comuníssimo que você tenha gente chegando nas filas dos postos de eleição sem saber ainda quem vai votar para vereador, né? Então, quer dizer, isso acontece para prefeito também, mas mais para vereador. Tanto que os níveis de votos válidos para os cargos legislativos costuma ser menor do que para os cargos executivos, né? Portanto, tem aí um esforço de longo prazo de, primeiro, explicar às pessoas o que cada poder faz. Um esforço de longo prazo de convencer de que não tem um poder mais relevante do que o outro, todos eles são igualmente relevantes, com funções distintas. Tem uma luta de longo prazo para perceber que o ato de votar, ele implica consequências graves na vida das pessoas. Portanto, é desejável que isso seja um ato de reflexão, né? Que não seja um ato de piloto automático ligado, né? Ou seja, é algo que envolve tantas consequências na nossa vida que deve ser objeto de reflexão crítica, né, sujeito? Com certeza. E essa questão do quociente eleitoral é uma que às vezes gera muito debate e inclusive tem outros aspectos da legislação brasileira, como por exemplo o tempo de TV baseado no número de cadeiras ocupadas. Sim. E também agora com essa cota para gênero, né, que não estabelece que sejam 30% de mulheres ou pode ser 30% tanto de mulheres quanto Sim. de homens. Sim. Os especialistas assim analisam que são legislações justas, essas mais polêmicas assim, ou existem alguns modelos que podem ser mais vantajosos, Se a gente comparar com outros países perto de nós, opções que a Argentina, por exemplo, fez, produziram muito mais equidade de gênero do que a nossa. Qual que foi o modelo argentino? Voto em lista com alternância de gênero obrigatória. Então, por exemplo, partido X, ele está lançando uma chapa de vereadores e você vota na lista, não vota individualmente. E a obrigatoriedade é que a lista tenha homem e mulher, ou o contrário, mulher, homem, né? Isso garante que se aquele partido fez 10 vagas, serão 5 mulheres. Se aquele partido fez 15 vagas, serão 7 ou 8. Então, isso produziu, em alguns países próximos de nós, uma mais rápida equalização de gênero. Mas é óbvio que isso implica transformações mais profundas do nosso sistema eleitoral, que não estão no horizonte do debate. E o que você comenta é muito importante, ou seja, a lei não diz que tem que ter 30% de candidatas mulheres. Mas é assim que todo mundo lê. Ou seja, o ambiente da política é tão masculino, historicamente, que as pessoas entendem isso como cota para as mulheres, quando na verdade podia perfeitamente ser ao contrário, podiam ser 30% de homens. Mas não, é porque a gente tem um afastamento tão grande, um corte de gênero tão desigual historicamente, que a leitura que as pessoas fazem da lei
é de que a reserva é de 30% de candidatos para mulheres, né? E partidos menores, principalmente em cidades menores também, às vezes, por exemplo, não pode botar uma mulher só como candidata. Muitos partidos botam um candidato só e uma mulher só não poderia também. Ou então, ao fenômeno das candidaturas que na prática não são para valer, né? Ou seja, você convence as pessoas a entrarem numa chapa só para cumprir a cota, mas as pessoas sequer votam nelas mesmas, o que ajuda a entender votações baixíssimas, de 0 voto, 1 voto, 2 votos, que você tem espalhados país afora, mais intensamente em candidaturas femininas do que em masculinas. Né? Gente, a conversa está muito boa, mas temos que ir embora. Né? São 8h58, virando para 59. Bom, o professor Paulo Roberto Figueira, embora pessoalmente não estará conosco aqui no dia das eleições, claro que nós vamos ligar para ele para poder fazer as suas considerações sobre as eleições. Então, no dia 6 de outubro, já no final do dia, na fase de apuração, Paulo Roberto estará conosco. Professor, muito obrigado pelas suas informações, cada vez mais brilhante as suas apresentações aqui nos nossos microfones. Eu que agradeço muito, prazer estar com vocês e com os ouvintes. Hugo, um abraço para você. Abraço, PC. Eu vou te trazer definitivamente para cá, hein? Um abraço a todos. Entrevista do dia, na Rádio Transamérica Juiz de Fora. Tribuna no ar.